Olá, minhas irmãs e meus irmãos de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz e Lei Divina Ser Luz. Eu me chamo Sérgio, estou aqui para darmos continuidade às nossas considerações e ponderações sobre o aborto cometido. Antes de começar o vídeo propriamente, eu peço a cada um de vocês, com muito carinho, dentro dessa nossa corrente de fraternidade, que possa aí nos auxiliar compartilhando esses vídeos, inscrevendo-se no nosso canal e também dando joinha para que outras pessoas possam ter acesso a esses conteúdos e assim a gente fazer essa corrente, nessa sinergia em torno do conhecimento mais embasado, das reflexões mais profundas e sobre esses temas às vezes muito polêmicos e de grande gravidade que tocam a nossa existência, a nossa sociedade, a nossa vida e a nossa própria evolução espiritual. Então, cometi um aborto. Interrompi uma gestação e interrompi a possibilidade de uma vida, de um nascimento. Como é que eu fico agora diante das leis? Como é que eu faço para me reajustar, para amenizar a minha dor, a dor desse espírito, dessa alma que teve essa oportunidade frustrada? Como eu faço para me corrigir diante deste ato errôneo do passado, do qual eu me arrependi ou do qual estou me arrependendo, mas ainda não tenho condição ou não estou compreendendo como eu faço para sair de toda essa trama que eu mesmo criei na minha encarnação. Minha irmã, tem jeito, tem solução. Se você realmente quer se libertar dessa dor e já entrou nesse processo de arrependimento, e ele é muito importante, então comece gravando na sua alma uma grande verdade. A verdade de que não existem penas eternas. Ou seja, não existe inferno. Inferno é um estado de alma, não é um lugar onde nós iremos e nunca mais poderemos sair. Isso não existe. Então, como um estado de alma, esse inferno nada mais é do que uma condição que o próprio espírito, a própria alma se coloca quando renega amar, quando se nega a verdade da lei de amor, quando essa alma ainda não se dispôs a amar ou a compartilhar todo o amor que tem dentro de si, mas não está sabendo lidar, não está sabendo utilizar isso em seu favor e acaba renegando essa grande verdade da lei de amor. E diante dessa verdade de que não há penas eternas, que não há um inferno eterno, também há uma outra verdade que é importante que nós tenhamos sempre em nossas mentes. A verdade de que nós não podemos burlar a lei, ou seja, nós não temos como enganar o divino em nós, não temos como enganar a nossa consciência, não temos como enganar as leis espirituais ou o próprio Deus dentro da onisciência, da onipotência, da onipresença dele. Então o arrependimento ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser honesto, ele tem que ser profundo, ainda que não esteja concluído, vamos dizer, essa fase do arrependimento, eu tenho que estar nesse processo de arrependimento. De alguma forma, isso tem sim que estar causando em mim esse mal-estar, exatamente para que eu saia desse local que me fez tomar exatamente essa decisão, que hoje me coloca em condições de dor, de sofrimento, de dúvidas quanto ao meu destino, quanto ao meu futuro. Então é importante, sim, que ainda que o arrependimento não tenha se consolidado plenamente ou profundamente na sua alma, ou seja, que você talvez não tenha certeza desse profundo arrependimento, que você ainda assim se movimente nessa direção. E eu tenho certeza que a compreensão dessas leis espirituais, a compreensão dos efeitos dessa sua causa, tanto na sua vida quanto na vida daquele espírito que não pôde encarnar, quando você projeta a sua consciência, quando você projeta tudo que nós estamos conversando nesses vídeos sobre o seu destino, sobre o seu futuro, sobre o destino daquela alma que não pôde reencarnar e o futuro daquela alma, você começa a ver com mais clareza a gravidade do ato e também, por outro lado, utilizar todas essas possibilidades, esses conhecimentos em seu favor. Todos eles sempre muito bem fundamentados nessa lei de amor. Isso serve tanto para o arrependimento, quanto também para colocar esse amor em ação, como a gente falou, como praticar esse amor, expandir e materializar esse amor. Por quê? Você pode muito bem falar, Sérgio, eu não sei se eu tenho essa plena convicção do meu arrependimento,
eu não estou bem, eu estou incomodada, mas eu não sei se isso é plenamente um arrependimento, porque eu não sei se eu faria diferente se isso acontecesse novamente. Então, de fato, a gente percebe com essa colocação que o arrependimento ele ainda não foi, o processo de arrependimento ele ainda não foi materializado, ele não foi consolidado. Então, da mesma forma, é importante que você se movimente na direção tanto do arrependimento quanto de colocar o amor, porque tanto a força, tanto o seu esforço na direção de colocar o seu amor em materialização, em processo de ação, ou seja, o amor em ação, ele vai te libertando dessas amarras ilusórias que te coloca nessa situação de não ter certeza se você não faria novamente, se você não tomaria a mesma atitude novamente, como também o seu esforço na direção de compreender essas leis, de compreender a verdade, te coloca na direção e sob o amparo da espiritualidade de luz, que certamente estará ao seu lado, fazendo tudo o que for necessário, também para te auxiliar nesse seu auto-resgate diante dessas ilusões, ou diante talvez da inconsequência de um ato que sim, tem a sua gravidade, nós sabemos da tamanha gravidade desse ato, mas o que nós estamos buscando aqui, além dessa compreensão, é saber também que existe uma lei de amor que é universal, da misericórdia, que olha por nós, e mais do que nos punir, mais do que nos castigar, porque esse não é o princípio da lei, nós sabemos bem, mas apenas quer nos reajustar diante dessa própria essência nossa, que é o amor, que é viver no sentido da lei, pela lei, e fazendo parte dessa lei de amor. E o amor, minha irmã, meu irmão que também está ouvindo esse vídeo aí, ele é tão importante, seja como uma força, seja como essa lei, ou seja como a nossa própria essência, que se nós já houvéssemos entendido e compreendido o poder, a potência do amor, nós não estaríamos diante de tantas dores e tantos sofrimentos. Nós não estaremos diante de um mundo ainda muito caótico, ainda muito violento. E mais ainda, nós não cometeríamos mal a ninguém, a nenhum outro, a nenhum dos próximos, as pessoas, a ninguém da humanidade, nem mesmo as criaturas, os animais, a nenhum dos reinos. Então o amor é a base de toda a harmonia, é a base de tudo que nós buscamos dentro do contexto da felicidade, da prosperidade, da alegria de viver. Então, como não ter essa consciência dos atos errados que nós praticamos e, mais do que isso, a consciência da necessidade de nos reajustarmos interiormente, de reajustar o nosso padrão de crença, que talvez não nos deixe perceber a gravidade de muitos atos que viemos tomando, como esse do aborto. E é importante sim a consciência, ou seja, reconhecermos os nossos atos errôneos, para que assim a gente possa também reconhecer os caminhos que podemos tomar a partir de então para nos reajustar diante desses atos, ou seja, para que não hajamos mais da mesma forma, para que não imprimamos mais a dor, o sofrimento na vida de alguém e assim também consigamos aí alcançar a nossa felicidade, que é o destino de todos nós e é o que todos nós buscamos em maior e menor grau quando reencarnamos neste mundo. E como eu sempre gosto de fazer, para embasar tudo que eu estou falando, para dar sustentação, para dar fundamentação, não no que eu penso, não no que eu acho, mas nas próprias leis, nos próprios ensinamentos crísticos. Então eu gostaria de compartilhar mais uma passagem do Evangelho com vocês. Jesus nos deixou um outro grande ensinamento que toca muito esse assunto que nós estamos tratando aqui. Em Mateus, capítulo 9, versículo 13, Jesus corrobora uma citação de Oséias, também no capítulo 6, versículo 6, quando ele diz: Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Então, quando Jesus fala que não quer sacrifício de ninguém, não quer o sofrimento de ninguém, que ele quer sim a misericórdia, e que ele não veio
simplesmente para chamar os justos, mas sim os pecadores diante do necessário arrependimento, Jesus está trazendo essa grande verdade da lei de amor. Jesus está nos lembrando que tudo o que as leis espirituais visam é exatamente nos dar essa clareza diante de nós, diante do outro, diante dessa felicidade que nós buscamos, e da lei como a base fundamental das nossas relações humanas. Então, como nós falamos lá atrás no outro vídeo, se naquele momento que você cometeu o aborto, você foi incapaz, ou você ainda não estava em condições conscienciais, ou de conhecimento, de sabedoria, para poder respeitar a vida do outro, cuidar da sua própria vida, do seu próprio bem-estar também. Se você não tinha condição de sair de si mesmo para olhar um pouquinho para o outro, de deixar o seu egoísmo, para olhar um pouquinho para a vida do outro, a necessidade do outro, a oportunidade da reencarnação, porque pensemos nós, né? Se nós não tivéssemos tido a oportunidade, nós não estaríamos aqui para experienciar e sorver tudo que a vida tem a nos oferecer, e mais importante, como um destino inexorável dentro da lei também de evolução. Então é importante que neste momento, a partir de agora, você comece então a se entregar um pouquinho mais, até porque o amor nos pede isso. O amor nos pede que saiamos um pouquinho sempre de nós e somente nós. Nós andemos em direção também do outro, do mundo, da humanidade, como uma unidade assim divina, onde todos merecem sim a oportunidade da vida, da reencarnação, a oportunidade de ser feliz, a oportunidade de aprender o que não foi possível em outras vidas, e assim se acrescer em conhecimento, em evolução, em consciência e, por consequência natural, bem-estar. Porque também é da lei, minha irmã, que nós só possamos alcançar esse estado de bem-estar, de evolução, quando essas sombras não mais se fizerem como norteadoras das nossas ações, da nossa forma de viver. Então não tem como. Dentro da lei de evolução, o reencarne é inexorável. E apenas por meio da reencarnação nós podemos alcançar cada vez estados maiores e melhores de felicidade, de graça e de bem-aventurança. E quando eu citei também a importância de você buscar a sua autoevangelização, evangelizar não no sentido religioso, mas no sentido de compreender essas leis morais, os códigos morais, para nos dar uma base moral bem sólida, para que a gente haja cada vez melhor diante de nós, diante do outro e diante do mundo. Exatamente porque esse processo do evangelizar-se, ele toca profundamente a nossa essência, começando a nos sensibilizar, seja para esse arrependimento ou então seja para colocar esse amor em ação. E também esse processo de nos evangelizar toca muito profundamente, mais além, na própria condição nossa de sentir empatia, ou seja, empatia que tem a ver com o amor pelo outro, com o cuidado com o próximo, empatia que nos faz nos colocar no lugar do outro e ver se aquilo seria bom ou ruim. E sendo ruim, assim eu não vou querer que o outro passe por aquilo, porque se eu não quero para mim, eu não devo querer para o outro. Então, essa evangelização tem muito a ver com essa nossa sensibilização, seja diante do arrependimento, diante da empatia, ou mais propriamente diante desse amor em ação. E para exemplificar um pouquinho melhor tudo que eu venho falando, eu peço licença aí vocês para poder fazer uma breve leitura aqui do livro Ação e Reação, de André Luiz. No determinado momento no livro, Hilário, ao interpelar sobre se há um determinismo de ordem absoluta, recebe esclarecimento do instrutor Sânzio. E Sânzio diz: sim, nas esferas primárias da evolução, o determinismo pode ser considerado irresistível. E o diálogo continua. Mais à frente, Sânzio esclarece que é o seguinte: não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós, dentro desse determinismo relativo, decorrente de nossa própria conduta, pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei. Então, minha irmã, meus irmãos, eu gostaria muito de chamar a atenção, principalmente nesse trecho que diz: pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei. Ou seja,
esse determinismo na nossa fase de evolução, ele não é inexorável. Ele não é tão irresistível assim quanto na época mais primitiva da nossa vida, principalmente nos reinos anteriores, aí dentro do reino animal, por exemplo, onde esse determinismo ele é sim inexorável. Agora não, nós somos seres conscientes, somos seres com inteligência, com sabedoria e podemos fazer diferente, exatamente, precisamente nesse sentido de aliviar essa carga, ou seja, de melhorar em nossa condição de almas endividadas perante a lei, ou então de abreviar a nossa dor, o nosso sofrimento e não agravar esse cativeiro em que vivemos. O cativeiro da culpa, o cativeiro do remorso, o cativeiro da nossa limitação consciencial. Então, isso nos lembra também aquela antiga lei de Talião, que a gente, lá na época do Antigo Testamento, nós ouvimos muito falar, né, do olho por olho, dente por dente. Então, naquela época, antes do advento do Cristo, do amor do Cristo, dessa renovação por meio do Novo Testamento, nós vivíamos numa época de reajuste dentro daquela nossa própria primitividade. Então, por isso, a lei ela era aplicada com muito rigor, com olho por olho e dente por dente. Ou seja, nós não tínhamos muitas possibilidades de aprendizado exatamente porque a gente estava mais num direcionamento rigoroso do que propriamente num chamado para a lei de amor. Então nós estávamos mais tendo as nossas condutas naquela época sendo melhoradas, sendo lapidadas, sendo buriladas do que propriamente a nossa consciência, a nossa alma, a nossa inteligência, a nossa condição de conhecimento e sabedoria. Então, se a gente for analisar muito profundamente, a gente vai perceber que naquela época, de fato, essa lei de Talião, do olho por olho, do dente por dente, ela era de extrema importância, porque ela visava exatamente disciplinar toda a nossa convivência humana, desassociando o homem de sua condição primitiva. Mas agora nós estamos, como eu acabei de falar, em um outro momento evolutivo. Um momento evolutivo que depois do advento do Cristo, de toda a exemplificação que ele nos deixou dentro da lei de amor, porque o Cristo não veio nos ensinar o Evangelho. Cristo não veio nos dizer simplesmente o que fazer. Ele veio vivenciar, ele veio exemplificar, ele veio nos mostrar por meio de atos concretos. E se ele pôde, que nós podemos. E dentro daquele ditado também, daquela lei, né, melhor dizendo, que nós somos deuses também, como ele mesmo deixou registrado. Então, neste momento, nós adentramos numa outra era, na era do amor, na era da consciência. E é isso que se espera de cada um de nós, seres humanos, inteligentes, sábios, com muita bagagem espiritual e que já com total condição de manifestarmos esse amor em ação, de expandirmos a nossa essência, para que todos os seres humanos vivam da melhor forma possível, para transformarmos esse planeta, dentro desse princípio também do planeta de regeneração, para que nos regeneremos interiormente. E isso tudo nos lembra, minha irmã, meu irmão, que aquele antigo rigor da lei pode ser, contudo, suavizado por uma outra lei, que é a lei do amor, que é a lei da consciência. Significa também, mais além, que nós podemos reparar o que foi feito, alterando o mapa da nossa vida, amando, ajudando, auxiliando, fazendo o bem. E tudo isso pode ser resumido também dentro de uma frase bem conhecida de Divaldo, que diz o seguinte: o bem que fazemos anula o mal que fizemos. E assim nós vamos encerrando então esses nossos vídeos sobre o aborto, deixando muito claro, com base em trechos do Evangelho do Cristo, dos códigos morais, em conhecimentos espíritas e espirituais, que é possível sim nós nos reformarmos, nós nos reajustarmos diante da lei, diante de nós, diante do outro, de nós cumprirmos o que viemos cumprir, sendo amor. Não se esqueça, minha irmã, meu irmão, ajuda-te e o céu te ajudará. Bate a porta e ela se abrirá. Faça a sua parte, que todo o amparo necessário virá
a contento, na medida da sua necessidade, na medida da sua busca e mais ainda na medida da sua realização. Seja amor, porque o amor, sim, cobre a multidão de pecados, como nos ensinou nosso Cristo Jesus. Fiquem bem, fiquem em paz e que Deus nos abençoe a todos.